Olá! O tema de hoje é independência psicológica. Você tem? Como saber? Como é que a gente se avalia? O que a gente se observa para saber se você é independente psicologicamente? E eu vou dar o conceito dos 7 fatores do Dr. Gabor Maté, que ele fala que são meio que critérios ou pontos para serem observados para perceber se a pessoa é independente emocional. Independente psicológico, emocional é uma palavra minha que eu acho que encaixa bastante também. Vamos entender o que é isso? Porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, entender como é que a gente funciona e quem sabe conseguir melhorar bastante. E eu falo em cada vídeo um exemplo de um tema com o qual você pode contar com o psicólogo. O que você pode levar para uma terapia, para se trabalhar, para se conhecer. Enfim, quem sabe fazer até alguma grande mudança em você mesmo, no seu olhar com relação a você mesmo, que eu acho que é a principal coisa que a gente tem para fazer nesse aspecto e que pode ser bem legal. Eu mesma não atendo, apresento meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui. Pelo WhatsApp, acho bem mais prático de você pegar as informações, o horário, o valor, local de atendimento, presencial aqui em São Paulo, na região da Avenida Paulista, online para qualquer lugar ou para quem está em São Paulo também. Então vamos entender. O que me motivou a falar sobre independência psicológica foi o susto que eu levei com relação aos comentários que eu fiz do filme da Barbie. Eu falei pouco, eu acho que tinha bastante coisa, muito mais para se falar a respeito das minhas impressões, das ideias que são colocadas no filme. Porque um filme é isso, são ideias, ninguém é obrigada a falar assim, não, eu vou fazer o que o filme está mostrando. Não, ideia é uma ideia, você analisa, você observa, é legal, não é legal, esse aspecto eu vou absorver, esse aqui não. Só que tem muita gente com muito medo das ideias colocadas e é interessante pessoas com medo do que os outros vão fazer com aquelas ideias. Por quê? É uma tendência a querer impor, né, as pessoas como é que ela tem que ser, como ela tem que se comportar, o que ela tem que pensar. Por que tem um grupo de pessoas querendo impor como é que os outros têm que pensar? Por que as pessoas não podem pensar por elas mesmas? Porque independência psicológica é também isso. Eu vou falar aqui os 7 itens, você vai perceber que é também isso, é você se construir, ser você, né? Você saber o que te faz ser você, o que te diferencia do resto do mundo. E é muito interessante como algumas pessoas consideram que um filme de uma boneca que só retratou o que a boneca é, não é nenhuma novidade, né? A Barbie foi evoluindo ao longo do tempo. A Barbie já foi aquela coisa estereotipada, até continua, ainda tem as Barbies estereotipadas. Inclusive a personagem principal é uma Barbie estereotipada, mas que convive com todas as outras, com as profissionais, com a deficiente, com as que têm outros corpos que não são esse idealizado pela mídia, e você pode ser tudo, de todas as etnias, e você pode ser tudo, pode até não ser nada muito exuberante. Interessante a hora que ela coloca isso. Você pode ser só uma pessoa normal, não precisa ser uma super profissional, não precisa ser nem uma super mãe, nem uma super... Você pode ser uma dona de casa, uma mãe, pode, né? É legal, tudo é legal. Se você vivendo bem com você mesmo, você como é que se fala? Você se sentindo bem, enfim, se realizando, essa era a palavra. Tá ótimo. E não sofrendo, né? Não sofrendo com os outros, com imposições, não sofrendo sem saber quem é você, sua identidade, tá maravilhoso. E até um detalhe que tem a Barbie, esqueci o termo que eles usam, não sei se é a Barbie estranha, eu acho que é algo mais ou menos assim, que é uma Barbie que está toda descabelada, uma Barbie com o rosto riscado, que é aquela Barbie com quem a criança brincou muito. A criança desfrutou muito, fez muita coisa com ela, a criança se deu o direito até de riscar o rosto e cortar o cabelo da Barbie, e a perna dela fica sempre para cima, porque ela tá toda desmontada. E também é legal essa Barbie que viveu muito, que experimentou muito, que fez muita criança feliz, participou das brincadeiras, né? Não precisa ser a Barbie bonitinha.
Barbie é tudo. E as pessoas se sentiram tão ofendidas com um filme de uma boneca, né? Que tem só essa mensagem. Só que o que doeu mesmo foi a mensagem do Ken, que o Ken não é colocado como principal na vida dela. Ele tá ali, o Ken tá ali. Ela é apaixonada por ele? Não. Ela quer casar com ele? Não. Estão incentivando as meninas não terem uma família? Não. Se você quiser casar, ter filho é legal. Tem a mãe e a filha no filme também. E a mãe ali com toda a vontade de resgatar a adolescente meia revoltada. E resgata, né? É família isso. Então ninguém olhou o lado bonito, só ficou procurando pelo em ovo ali que nem tem. Mas enfim, o que é isso? É tentar impedir a independência psicológica das pessoas, a independência emocional, é querer impor como é que a pessoa tem que se sentir, e por isso que a gente precisa trabalhar, né, nossa construção. E para isso, eu entendo a independência psicológica como a independência emocional, que só pode ser adquirida com amadurecimento. Né? Eu venho falando muito nos vídeos de criança, de quando a gente chegou no mundo, como é que a gente se relacionou com essas pessoas no mundo que a gente esperou deles. E criança não precisa e nem deve ser independente emocional, porque a criança ela está se formando, ela está se conectando com o mundo, ela está entendendo, ela está recebendo espera-se, né, que ela esteja recebendo do mundo tudo que ela precisa, que é o acolhimento, a proteção, o amor, a orientação, enfim, todo suprimento emocional. A criança está ali em formação, então ela não está independente emocional ainda não, ela está em muita conexão com os adultos cuidadores e é bom, é a fase que isso precisa acontecer. E aí que eu falo que uma criança precisa de amor. Ela sim, ela vai amar os adultos cuidadores dele, mesmo que eles não sejam bons para ela. Ele ama. E por isso que muito adulto cuidador abusa, maltrata, distrata, porque ela continua ali, ela continua amando, porque ela precisa. É uma questão de sobrevivência. E cresceu, virou um adulto, adulteceu. A pessoa já tem condições de não precisar. Ela vai amar quem de fato merece o amor dela. Ela vai interagir, ela vai estar bem com quem tiver essa troca honesta, bonita, gostosa. Ela se preparou, ela recebeu quando ela precisou e agora ela está livre para se conectar com as pessoas que realmente vale a pena. Então, por que eu falo isso? Ainda continuando mencionando aquele vídeo polêmico que eu coloquei que adulto não precisa de amor, porque se é um adulto, ele vai viver o amor sem precisar, sem se submeter a coisas que fazem mal, a pessoas que maltratam, porque ela está precisando daquela pessoa. Não, ela vai viver enquanto estiver bom, enquanto estiver realmente funcionando. A pessoa começou com violência, não, vou deixar, deixa-se de amar, o amor já não é incondicional, deixa-se de amar a pessoa que não trata bem, enfim. E aí vamos entender que tem pessoas que crescem, mas que não amadurecem. E isso não é uma crítica, é uma observação que existem necessidades que não são atendidas no momento certo, né? E aí essas necessidades se mantêm como um desejo por muito tempo, às vezes pela vida toda, porque são necessidades básicas, né? E mesmo que a pessoa seja oficialmente um adulto, emocionalmente ela ainda não recebeu o que ela precisou. Só que quando adulto, não dá para ela continuar exigindo, que esse é um adulto que precisa, ele exige que o amem. O adulto que adulteceu, ele não exige, porque ele consegue entender quem tem amor para dar, quem não tem, e consegue se autorregular, e consegue ser a pessoa que é emocionalmente suficiente para ela mesma e com portas abertas, né? Que a melhor coisa de você não precisar de nada é você ter tudo. Você não precisa, então você está com os olhos abertos, com os braços abertos para o que tem de bom no mundo. Você não fica apegado a uma coisa que não funciona, né? E o lado bom de se tornar adulta é que aí a pessoa tem capacidade, tem total condição de decidir se conhecer e fazer as modificações necessárias aí, que são importantes para o bem-estar psicológico dela. Ela não pode simplesmente decidir, que eu fiz um vídeo sobre isso, né, ou deixa de ser louca,
ela não pode simplesmente decidir não ter mais fragilidades emocionais, que isso aí é lá pro fim do processo, sem passar pelo processo. Mas ela pode decidir, né, e que ela vai olhar para ela mesma, que ela vai tentar se compreender e vai encontrar formas de superar essas falhas que foram acontecendo aí ao longo do desenvolvimento. Ela pode oferecer para ela mesma o que o mundo não entregou. Pensa bem, né? Como é legal ser adulto. Você que é adulto, imagino que o meu canal é assistido por adultos, que eu acho que são temas mais complexos que chama a atenção de quem já está no mundo adulto. E aí, nem sempre a pessoa percebe. Mas a hora que ela percebe que ela pode entregar para ela mesma aquilo que ela precisa, que contar com quem não tem para dar é uma perda de tempo, é maravilhoso. E aí, o Gabor Maté menciona 7 fatores de cura. E aí, 7 fatores de cura que ajudam a crescer em competência emocional. Falei da competência emocional em alguns vídeos atrás também. Que curar seria trabalhar essas fragilidades emocionais, seria assim entender. E eu falo de cura quando a gente menciona adultos. Quando eu falo de crianças, eu falo de atendimento, de acompanhamento, de prevenção, porque a criança ainda não está pronta para isso, mas está em processo. Então, acompanhar esse processo e oferecer tudo que ela precisa para chegar nesse ponto é maravilhoso, para que ela não precise de cura, para que ela chegue como adulta, né, sabendo ali administrar o seu aspecto psicológico, emocional todo. Mas muitas vezes chegou enquanto adulto e precisa da cura. Coisas ficaram ali, então vamos pensar nesses 7 fatores de cura que ele menciona no livro dele, O Corpo, Quando o Corpo Diz Não, que são, primeiro, aceitação, né? Que é aquela vontade de reconhecer e aceitar as coisas como são. Porque muitas vezes a pessoa está ali vendo as coisas como são, mas não tem vontade de reconhecer como elas são. Tem uma expectativa de que pode ser diferente, de que não é bem assim, de que... E aí fica mentindo para si mesmo de que as coisas são melhores do que são, só que está sofrendo com uma coisa ruim que não é. Aceitação não está falando de resignação, não está falando de abaixar a cabeça. É uma recusa em negar as coisas como elas são. Eu não vou mais negar as coisas como são, eu vou olhar, vou encarar. É isso aqui que a vida está me oferecendo, né? E inclui compaixão consigo mesmo. Compaixão não é dó, não é se sentir uma porcaria. Compaixão é se atender, é dar a você mesmo o que você precisa. E aí entra muito a questão do que eu mencionei também num vídeo recente. Eu tô falando tudo isso para te cutucar, para você ficar curioso e assistir os outros vídeos, porque um complementa o outro. Que eu falei da inutilidade, aceitar a sua inutilidade. Muita gente questionou essa palavra, mas eu acho uma palavra forte, e é bom que seja uma palavra forte, porque em muita situação a gente precisa perceber que a gente é inútil para mudar, não depende da gente, depende do outro, depende do mundo, depende do que de fato aconteceu, depende de uma realidade. Então aceitar que com relação a isso aqui eu não tenho o que fazer, né? Eu tenho que lidar com isso, você cria forças para procurar caminhos para lidar com a coisa que aconteceu. Como, por exemplo, um luto, como, por exemplo... E luto eu falo de tudo, de pessoas, de emprego, da casa que você precisou mudar, do amigo que se mudou, enfim. Perdas são a parte principal, né, das dores que requer aceitação. Então, aceitação não é gostar, não é, eu aceitei, então agora eu gosto da coisa. Não, você não vai gostar nunca de uma coisa ruim que te machucou. É aceitar até conviver com a sua própria tristeza. Tristeza é positiva porque ela existe, é verdadeira. Depressão é um outro quadro que não tem nada a ver com tristeza. A tristeza é você lidar com a realidade, com uma coisa que está aí, e a vida não é toda cor-de-rosa. Quem que vem para o mundo achando que vai ser tudo cor-de-rosa, maravilhoso? Nada vai acontecer diferente do que você espera, né? Então é lidar com isso. O outro item, consciencialização. Eu até gostei dessa palavra, eu colocaria conscientização, mas ele colocou
eu gostei, que é a capacidade de reconhecimento da verdade emocional. As pessoas negam sua própria verdade emocional, né? Tá lá com aquela cara de quem não tá gostando de nada, tá tudo bem, tá. Às vezes ela acredita mesmo que tá, mas o sentimento dela não bate com a verbalização, com o que ela tá querendo colocar para fora. E aí tem um detalhe interessante, que quanto mais jovem a gente é, mais competente a gente é para captar as emoções autênticas das outras pessoas, mais a gente entende realmente o que a pessoa está querendo ali naquela história. Com o tempo, as palavras, a verbalização, as coisas que as pessoas dizem, as coisas que a gente ouve, pode entrar em confronto, esqueci a palavra, que não bate o que está sendo dito com o que a pessoa de fato está sentindo. E quanto mais jovem você é, mais fácil de você negar as palavras, não é negar as palavras, mas deixar as palavras de lado e ir na verdade, no que realmente a pessoa está sentindo. Aí a gente vai se apegando às palavras e é interessante como a gente vê isso. A gente vê, por exemplo, casais, né? A pessoa tá dando mancada com a outra, uma atrás da outra. Não, olha, daqui pra frente vai tudo mudar, eu vou mudar com você, vou me comportar. Aí a pessoa não se comporta, mas a outra acreditou, a outra ficou, porque a palavra foi o que ela considerou. Tudo, às vezes até a expressão de corpo, de voz, de tudo, ela desconsidera, porque não, vou acreditar no que a pessoa disse. É um conflito. Nesse conflito, quando tem um conflito de duas coisas, uma das duas é reprimida e normalmente é a emoção que é reprimida. Então a gente precisa confiar um pouquinho mais nas nossas percepções para entender as pessoas muito mais na nossa percepção do que da palavra da pessoa. Esse é um fator de crescimento e de cura, né? Quando você consegue estar mais dentro do sentimento, daí que você tem que estar dentro do seu sentimento também. Raiva. A raiva é muito interessante, porque a repressão da raiva te deixa doente. Aí a gente vai falar, então vamos expressar toda a raiva de todo jeito, vamos sair explodindo. Não, descontrole não é bom. Você sentir a raiva, ter contato com a raiva, e ele coloca uma frase que é muito legal, que a verdadeira experiência da raiva é fisiológica, sem exteriorização. Você sentir a raiva, reconhecer a raiva, entender que ela existe, ter o direito de sentir raiva. Isso diminui a ansiedade, porque a explosão da raiva, ir lá, gritar, xingar, bater, quebrar, essa explosão da raiva é a ansiedade a toda, é a sua incapacidade de pensar, entender em tudo que envolve aquela situação. Mas aceitar a raiva tem muito a ver com a criação também, o quanto que os pais não permitem que as crianças sintam raiva. Você está com raiva? Eu não te proíbo de sentir raiva, quase que é dito essa frase literalmente. Não, você não pode fazer isso, você não pode sentir isso, você não pode... ao invés de sentar, entender, colocar a criança em contato com essa raiva, falar é verdade, isso aqui realmente é muito ruim, isso aqui mobiliza muito a gente, você tem todo o direito de se sentir mal com relação a isso. Isso é um treino, isso é o que a gente fala, esqueci da palavra, eu vou esquecendo as palavras. Regulação, ensinar regulação emocional. Então, você conseguir lidar com a raiva tendo essa regulação, aceitando a raiva, não negando, né? Se você nega a raiva, tem até um filme do Woody Allen que tem um personagem que fala assim, eu não sinto raiva, eu fico doente, né? É aquela coisa, a raiva vai para algum lugar, se você nega, ela vai explodir em alguma coisa, se você aceita, você olha para ela, você entende, você vê o quanto que você tem o direito, ou não direito, porque às vezes a gente morre de raiva de coisas que você não tem direito nenhum, você morre de raiva da pessoa que não gosta de você, porque você quer que ela goste de você, só que ela não gosta do sentimento dela, não tem como mandar no sentimento dos outros. Então, até entender o porquê isso, da onde que vem essa sua necessidade, essa sua precisão de que essa pessoa específica goste de você, sendo que o sentimento é dela, ninguém manda. Aí vai. Outro item, autonomia. A autonomia é a luta pelo eu, por você, pela sua identidade, o que te forma diferente no mundo.
é a sua capacidade de decisão e de assumir as suas decisões, assumir as consequências das suas decisões e entender que vai ter coisa que você vai decidir, vai ser muito bem decidido, outras nem tanto, mas aí você aceita assumir o risco, porque a vida é risco para tudo. Isso é autonomia. Apego. Apego é a sua ligação com o mundo. Você nasceu extremamente apegado aos adultos que estavam ali porque você precisava para a sobrevivência e você nasceu puro amor, puro contato, puro apego. A gente perder o nosso apego é perder um pedaço importante da gente, e o nosso apego é a nossa capacidade de se conectar às pessoas, se conectar em todos os níveis. Com algumas você vai se conectar de uma forma muito intensa, de uma forma muito íntima. Outra você vai se conectar de uma forma mais leve. Você vai se conectar com o garçom do restaurante que chegou e você falou, nossa, beleza, obrigada. Aquela coisa, né? E aí, chefe, traz aí uma água para mim. Foi uma conexão que aconteceu rápida, superficial, mas foi uma conexão, e até as conexões mais fortes de você sentir que as pessoas são importantes e você é importante na vida das pessoas. E a assertividade mostra que a gente não tem que justificar para o mundo a nossa existência. Você não precisa justificar o porquê que você está aqui, o porquê que você precisa de tal coisa, o porquê que você está fazendo tal coisa. Assertividade é conseguir se colocar de uma forma elegante no mundo, sem brigar com todo mundo, nem implorar nada para ninguém. É você conseguir viver dentro do seu equilíbrio. Né? Eu acho que até tem um vídeo, esse é bem antigo, nem sei, mas deve ter assertividade no título, que eu falo do treino de assertividade na terapia cognitiva comportamental, que eu também usava, não era exclusiva, tem alguns pontos que são interessantes, não é a única abordagem perfeita, maravilhosa que funciona para tudo, mas é uma abordagem bem legal, que falava do treino da assertividade, que é a capacidade de você falar não para as pessoas. Fala não do jeito legal, elegante, sem se magoar, nem magoar o outro. A gente não precisa estar ferindo as outras pessoas para conseguir se colocar. E a afirmação, que é uma declaração positiva, é um avanço para alguma coisa de valor. E aí tem dois valores básicos que ele coloca: o eu criativo e a nossa ligação com o mundo. Né? A afirmação é o você, o criativo, e eu gosto dessa palavra, de se perceber como uma pessoa criativa. Você é criativa na hora que você faz a combinação de roupas que você vai usar de manhã. Você é criativa na hora que você pensa numa solução para uma questão do seu trabalho. Você é criativa na hora que você decide pegar um ônibus na rua de baixo, porque lá o ônibus chega mais rápido, a outra linha que passa ali chega mais rápido e também te serve. Você é criativo, percebe? As soluções da vida da gente dependem da nossa criatividade, e para a gente ser criativo a gente precisa estar leve emocionalmente e psicologicamente. Se você estiver preso a uma série de questões, a uma série de traumas, de medos, de sua criatividade some, né? Se prende. Se é criativo para estar com vontade de ir no cinema e ir sozinho se não tiver companhia e se sentir bem e falar, ok, né? Tá gostoso aqui, o filme tá bom e vamos embora. Porque essa ideia de que estamos isolados no mundo é muito tóxica. A gente não está isolado no mundo. Enquanto você existe, enquanto você está na tua casa, você pensa na multidão de pessoas dentro da sua casa. Entrou o pedreiro, entrou o pintor, entrou o encanador, entrou os seus amigos para te visitar, já entraram tua família ou as que estão lá, estou falando aquelas que você acha que não existem, né? E que existem. Você está num mundo com pessoas o tempo todo. Você tá, como eu falo, essas pessoas que você sai para na esquina comprar o pão, você vai cruzar com as pessoas na casa. Tudo isso é bom que te dê a noção forte de que você não está isolado no mundo. Cada uma dessas pessoas é uma potencialidade de você interagir, nem se fosse para pedir licença na hora que passou no par de estreita da calçada, nem se for para se tornar seu grande amigo ou seu grande amor. Tudo é uma possibilidade, e a gente está aberto para todas essas possibilidades de interação. É uma coisa tão gostosa, é uma coisa que você percebe que sentir possibilidades te dá uma vida
te dá... Porque o que acaba com a pessoa é aquela sensação de que nada mais vai acontecer, de que agora tudo já está definido, tudo já está determinado, nada mais de bom vai acontecer, às vezes nem de ruim, a pessoa fica num tédio danado. Um tédio é a falta de criatividade. E eu não estou criticando, ai, você não é criativo. Não, eu estou falando, vai buscar entender por que você não é criativo, por que a tua cabeça fica fechada nas coisas do jeito que são e você não abre essa percepção para tudo que tem. Então pensa nisso. Para quem gosta de ler, eu deixo o roteiro que eu fiz para o vídeo, eu deixo aqui embaixo na caixa de descrição. Aproveita que você vai entrar na caixa de descrição, ou se você não for entrar para ler o roteiro, entra para ver o link para o site, para você se encontrar no Instagram, para você deixar seu comentário. Fica à vontade, eu gosto de ler os comentários. São os comentários que me alimentam para os próximos vídeos, que me dão aí uma compreensão bem grande, de um número muito grande, porque a gente tem várias experiências. Eu tenho a experiência de quando eu atendia, dos pacientes que passaram por mim, e aí tudo que vocês vão me colocando, de bom e de ruim, tem muita crítica também, eu até gosto de ouvir, porque dá para entender como é que as pessoas estão pensando, como é que as pessoas estão percebendo e como é que as pessoas estão ouvindo o que você fala, né? Porque às vezes você fala uma coisa, a pessoa ouve outra, porque o que está dentro dela é tão forte que fala mais alto do que a sua boca. Então é isso. Obrigada por me assistir. Deixa seu like, se inscreve. Precisando de um psicólogo para se entender, se conhecer, chegar nessa independência psicológica. E se você optar por um da minha equipe, vai ser muito bem-vindo. Obrigada.